desde antes do início de Missões Nacionais, a importância da história dos batistas na caminhada, porque a gente sabe que o William Begbie e a esposa vieram muito cedo, né? Eram dois jovens que vieram para o Brasil começar essa história que a gente tem hoje. Então, se hoje nós temos tantas coisas como nós temos hoje, foi quando nós começamos ali, bem no início, com o William e a esposa. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse início aí dos batistas, como é que a gente se encaixa nessa história. Essa história é muito bonita, porque é um movimento missionário, e o movimento missionário ele é liderado pelo Espírito Santo. Os primeiros batistas que chegaram ao Brasil, eles foram famílias que vieram em função da Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Algumas famílias vieram para o Brasil, ficaram ali na região de Americana, Santa Bárbara, tinha presbiterianos, metodistas, batistas, e os batistas eles se organizaram e fundaram uma igreja batista, mas era uma igreja voltada para aqueles colonos de língua inglesa, aqueles cultos eram em inglês, e para atender aqueles batistas que vieram dos Estados Unidos. Depois surgiu uma outra igreja, a Igreja da Estação, e eles estavam ali também compartilhando o Evangelho. E uma pessoa, um homem que veio, ele era um militar, um oficial, que estava envolvido aqui, e depois ele voltou para os Estados Unidos, e ele começou a pedir missionários para que viesse para o Brasil, pedir para a Junta de Missões Mundiais, lá da Convenção do Sul dos Estados Unidos, enviar missionários para o Brasil, que era um campo fértil. Aliás, ele foi muito importante, esse homem, era um militar americano, chamado Hawthorne, e ele influenciou muito para o envio dos missionários. E aí, um casal, que coisa linda, William Begbie e Anna Begbie. A Anna Begbie, ela tinha 23 anos, era professora de matemática no Baylor College, na cidade de Waco, no Texas. O pai dela, John Luther, era, inclusive, o presidente, o diretor dessa escola. E ela, jovenzinha, se sentiu chamada para missões. E, num encontro, num congresso de escola bíblica dominical, ela encontrou um outro jovem chamado William Begbie. Ele era 2 anos mais velho do que ela, e ele já era pastor. E ele escreveu para ela, para o pai dela, pedindo autorização para poder corresponder com ela, que ele tinha interesse de namorar com ela. Olha, que não era o WhatsApp, não mandou o WhatsApp. Não tinha essa de WhatsApp. Olha só, ainda. conheceu no Congresso Escola Dominical e aí mandou uma carta para o pai dela pedindo autorização para se corresponder por carta por ela. Aí o pai autorizou e ele começou a escrever para ela. E ela disse para ele assim, olha, eu tenho um chamado missionário. Então, eu só namoro com você ou eu caso com você se você tiver um chamado missionário, porque eu vou para o campo missionário. E foi interessante como tanto ele quanto ela tiveram contatos com informações do Brasil. Em resumo, casaram no dia 10 de outubro de 1880. Olha, 1880, só para você ter ideia, o Brasil, nessa época, era monarquia, era Dom Pedro II. 1880. Só em 1889, 9 anos depois, foi proclamada a República, que aí deixou de ser monarquia. Mas olha onde a gente está na história. Esse jovem casal, então, se casou em outubro de 1880, e em janeiro, eles embarcam em Baltimore. Baltimore, na costa leste dos Estados Unidos. Inclusive, o sustento missionário dela foi feito pela Associação das Mulheres da União Feminina, lá do Texas, e o sustento dele foi pela Convenção Batista do Texas. A Junta de Missões estava até com dificuldade de sustentar, então essas organizações ajudaram no sustento. Eles embarcaram no navio de carga que trazia farinha de trigo para o Rio de Janeiro. Não foi no navio de passageiros. O navio de passageiros, a passagem custava $150. E o de carga, $50. Era mais barato. Muito mais barato. E aí saíram de lá em janeiro, chegaram aqui no dia 2 de março de 1881. Levaram 48 dias. Imagina 48 dias, eles recém-casados. O navio não é esses navios de transporte de passageiros, que tinha todo esse conforto, era um navio de carga. E eles vieram, passaram 48 dias, e era navio a vela, não era a motor, não tinha navio a motor naquele tempo. 48 dias, eles chegam no Rio de Janeiro no dia 2 de março. Ela com 23 anos e ele com 25 anos. Esse jovem casal chega aqui no Brasil, assim,
Que realidade? Ficaram um tempo lá na região de Americana, lá em Santa Bárbara, com aquelas famílias americanas que já tinham lá. No ano seguinte, chega um outro casal, os Taylor, Zacarias Taylor e a sua esposa, e aí eles seguem para a Bahia. Esses dois casais, mais um outro casal, Antônio Teixeira de Albuquerque, que era um ex-padre, que tinha se convertido lá, tinha sido batizado lá na Igreja Batista em Santa Bárbara. Então, essas três famílias seguem para a Bahia e ali plantam a primeira Igreja Batista com brasileiros na cidade de Salvador. Essa é um pouquinho da nossa história de missões, uma coisa linda. Agora, imagina isso em 1882, que a primeira igreja foi setembro de 1882, ali na Bahia. Surge, e esse movimento vai, em 1907, criar a Junta de Missões Nacionais. Então, a história dos batistas é uma história missionária. Toda igreja batista, ela é missionária. Não existe igreja batista que não ame missões. Se tem uma igreja que não se envolve, não ama missões, tem alguma coisa errada. Porque está no sangue do cristianismo, no sangue dos cristãos, ser missionário, porque o Senhor Jesus nos enviou para proclamar, para abençoar, para levar as boas novas para todos em todos os lugares. Então, a história nossa, Vitória, é linda, ela tem brilho nos olhos, tem ardor no coração. E essas pessoas chegaram no Brasil assim, sem recursos, sem infraestrutura, e começa esse movimento. Aí eles plantam a igreja lá em Salvador, ele depois vem para o Rio, planta a primeira Igreja Batista do Rio, e aí começa esse movimento que hoje somos aí 15 mil igrejas e congregações. Agora, você já imaginou? Um jovem casal, uma menina de 23 e um menino de 25, nessa América do Sul, sem falar português. E a gente, às vezes, duvida, né, da juventude. Você fala assim, rapaz, que juventude é essa que a gente tem? Quando, na verdade, o Senhor escreveu lá na sua palavra, jovem, eu vos escolhi porque sois fortes. Vitória, imagine. A maior força missionária é a juventude. Você olha missões nacionais, a maior força missionária tem menos de 35 anos de idade. Quando eu chego, olho ali na Amazônia, a quantidade de radicais missionários em formação, eu olho a Cristolândia, quem carrega essa Cristolândia é a juventude. Eu olho lá no sertão, a garotada que a gente tem, quem carrega essa obra missionária é a juventude, a força missionária é a nossa juventude. E olha, pastor, eu digo por experiência própria. Eu vim para o campo com 19 anos de idade. Quando eu cheguei, eu falei assim, como eu queria ter feito isso antes. Como é bom poder dedicar a minha juventude para o Senhor, para o trabalho do reino, e colher e ver esses frutos e participar dessa história. E eu fico olhando pessoas que a gente vai trazer no podcast daqui a algumas semanas. Lúcia Margarida, que vai vir no nosso podcast. Eu falo assim, eu conversei com ela, eu sentei ao lado dela, eu vi ela trabalhar e fez parte da história. E saber que hoje nós somos, quem olha para a Junta de Missões Nacionais, fala assim, nossa, a grande agência, jamais imagina, talvez se você não conheça a história, jamais imaginaria que tudo começou com 2 jovens que chegaram aqui sem conhecer nada, 48 dias de viagem, recém-casados, tão somente amando do Senhor. E é nesses momentos que a gente enxerga a ação do Espírito Santo. Fala assim, é tão somente o Senhor que faz a obra.